as coisas de lugar, mas pra te encaixar na minha vida nem precisa de espaço. Você é cadeira cativa dentro do meu coração. Tô juntando todas as memórias pra lembrar quando foi que eu percebi que de todas as pessoas nesse mundo tão gigante, o amor da minha vida só podia ser você. Que sorte a minha, às vezes olho e eu nem acredito. Melhor que tudo que eu pedi pra Deus, é muito mais do que eu mereço. Por tantas bênçãos agradeço, e sem fazer perguntas vou só aceitar que eu tenho amor bastante pra essa vida inteira. Prometo, amor, não vai ser passageiro. Eu vou pensar em ti primeiro, eu vou cuidar desse sorriso. Quero fazer você feliz. Vai ser feliz do nosso jeito. Vai ser feliz do nosso jeito. Seja em mim tão notável sua presença, que a minha voz se cale e que fale o teu amor em cada gesto meu. Cristo seja em todos os sentidos, Cristo esteja em mim. É tudo que eu preciso, Cristo.
Que bom. É uma alegria muito grande para mim, como pastor, estar aqui iniciando a cerimônia de bênção do casamento de vocês. Sei que foi com muita luta e dificuldade que chegaram até aqui, mas graças a Deus, que o nosso Deus renova, nosso Deus muda a circunstância. Neste momento eu convido a todos para elevar a Deus em oração. Bendito Deus e eterno Pai, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos de todo o nosso coração, ó Pai, por este momento tão significativo para Yasmin e o Emival Júnior. Muito obrigado, ó Pai. Que esta tarde seja memorável. Que o Senhor abra as janelas do céu e deixe cair as mais ricas bênçãos. Que neste momento, ó Pai, os nubentes estejam recebendo uma porção dobrada de Ti. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês podem se assentar e nós vamos ouvir agora as músicas, o louvor. E enquanto isso, você pode ir glorificando o nome do Senhor. Neste momento eu convido você com toda a atenção para ouvir a mensagem da palavra de Deus através da irmã Irene. Boa noite a todos, paz do Senhor. É uma alegria, é uma honra muito grande fazer a preleção do casamento de vocês. Vocês planejaram de um jeito, sonharam de um jeito, Deus fez muito melhor. O sol da justiça está aqui, ó, brilhando. Glória a Deus por isso.
Esse entrar de noite, os pássaros, vocês não tinham pensado que ia acontecer isso. Está tão lindo, tão maravilhoso. Eu quero falar no casamento de vocês em um único versículo. Vou fazer um exegese aqui. Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Trouxe a Bíblia mesmo, copiei o versículo aqui, mas eu queria ler na Bíblia o casamento de vocês. O primeiro casamento se deu no jardim, o jardim do Éden. Quem fez o casamento foi o Senhor. A preleção foi dele, as músicas foram dos anjos, e foi o casamento mais lindo que houve. Há muitos jardins. Há o jardim de Petrópolis, o jardim de Monet, e o jardim da Yasmin e do Emival Júnior. Doravante Emival Júnior. Muito honrado em falar seu nome completo. Todos estão muito alegres, felizes, tudo deu certo. Deus sabe de tudo. A Bíblia diz que Deus não cochila, Deus não dorme, Deus sincroniza, Deus sabe calendário, Deus sabe todas as coisas. Era para ser desse jeito. Lindo demais. Os pais com muita alegria e emoção, né? Eu vi um pai chorando. Muita emoção. Está tudo tão bonito, dá uma olhada. Tudo muito bonito. Esse texto da palavra de Deus, quando eu orei muito sobre o que falar, eu fiquei lembrando as histórias que eu ouvi lá em casa. Perguntei como que começou o namoro. O que você gostou nela? Ele, nada. O que você gostou nele? Nada. A gente gostava como irmãos. Era só como irmãos. E um dia, em uma brincadeira, ela descreveu que tipo de homem que ela queria. Quando ela terminou, os meninos falaram, vai, Elisia está na sua frente, é o Emival Júnior? Você descreveu ele. Ela, será? Todas aquelas atribuições que fazia seu coração dilatar, palpitar, você não sabia que estava na sua frente. E uma coisa que me encantou quando você disse, que falou assim para mim, para nós, né, na mesa. E eu fiquei pensando o seguinte, eu vejo que ele vai deslanchar, que ele vai desenvolver, vai crescer profissionalmente, como um homem de Deus, e eu não vou ver isso. A única maneira é casando com ele, para eu ver. E está casando. E está casando. E vai ver. Graças a Deus por isso. E o Emival Júnior, eu falei, o que aconteceu? Como que foi se despertar? Ele falou, foi acontecendo nas reuniões. Isso é muito bonito. Na igreja a gente casa. Na igreja a gente namora, que tem um punhado de gente. Ó, vários casais que isso aconteceu na igreja. Mas vamos ao texto. Cantares, capítulo 2. Jardim fechado. Jardim. Primeira palavra, jardim. Coisa linda, natureza. E vocês escolheram muito bem. Esse local é muito bonito. E quando ficar mais tarde um pouquinho, que acender todas as luzes, vai ficar mais bonito ainda. Não tem preocupação que o sol já foi, mas o da justiça está aqui. O sol da justiça está aqui. E hoje, com tantas maneiras, dá até para jogar esse sol nas fotos, nos filmes, dá tudo certo. Dá tudo certo. Seus amigos aí que entendem, vai fazer tudo isso para você. Então, jardim. Jardim é lugar de delícia. É lugar assim, de matização. A Divana atrasou porque estava enfeitando, estava fazendo maquiagem. Maquiagem vem de cosmético, cosmético vem de cosmo. O cosmo é o mundo, Deus que fez, a natureza tão linda. Quantas cores verdes, quantas cores das primárias, elas vão subdividindo. Quantos amarelos, quantos azuis, quantos vermelhos. É lindo demais, Deus fez isso. Variação de animais. Hoje que só tem humano, né? E ave. E mosquito. Tem poucos, mas no jardim, quantos animais existem, quanta variação. Olha lá, coisa linda, maravilhosa. E Deus escolheu o jardim para celebrar o primeiro casamento. E vocês são tão especiais que estão no jardim também. Um pouco diferente do Éden, mas tem o Pison de cá, tem o Gion, tem o Tigre para lá, tem o Eufrates lá para trás. Está aqui, ó. Todos os rios do jardim do Éden estão aqui. E esses rios têm mensagem, sabia? Tem um dos rios que fala, se dei por completo. O outro é nesse lugar que tem ouro, e o ouro de riqueza. Casamento é uma grande riqueza. E vocês vão ficar ricos, não é só que o Emival Júnior, ele sabe investir. Mas não é só esses investimentos, não. É riqueza de relacionamento, de família. Quando tivessem as 6 crianças em volta, vocês forem passear de quem? Todos nós. Todos nós.
Isso é muito bonito. E a Bíblia diz jardim fechado. Fechado. A gente chegou aqui 3:07, estava fechado, mas depois abriu. Jardim fechado, porque o jardim é só seu. O jardim é só seu, o jardim é de vocês. Não é público, é um jardim privado. Tem dono, esse jardim tem dono e tem dona. Propriedade privada. Jardim fechado. És. É tão linda essa palavra, és. No casamento sempre é és. Não foi ontem, não será amanhã. Ontem foi és. Amanhã será és. Hoje é és. Não pode cair na rotina. Não pode ficar sem graça. Não pode desistir. Não pode fazer entrega a domicílio, levar para trás. Não pode reclamar. Mas que vocês sabem muito bem, sabem orar. Vocês têm presença de Deus, vocês têm conhecimento do Senhor, vocês desenvolvem esse sentimento de pertencimento. E a Bíblia é a única regra de fé e prática. Quando você batizou, o pastor falou isso. Então, lê a bula. Lê a bula. Hoje, tudo que dá errado, troca. Não, a gente conserta. Vai lá para a bula, lê o esquema todinho e a cura. A cura. Interessante que na Bíblia, no próprio livro de Cantares, fala sobre algumas frutas relacionadas a casamento. Fala maçã. Maçã é doçura. Doçura. Fala debaixo do pé de maçã, ali darei o meu amor, te darei o meu amor. Maçã é doçura. Fala de uva, que é alegria. No casamento tem que ter doçura, no casamento tem que ter alegria. No casamento tem que ter mandrágoras, que é afrodisíaco, sabia? Deus cuida de tudo. De tudo. Ele nunca vai ficar com 30 anos eternamente, nem com 28, não, tá? Deus renova. Tem as romãs. As romãs são remédios. Quando está doente, quando está ruim, o casamento está mal, tem o pastor Wellington, a Daniela para orientar. Tem umas testemunhas que não foi só para dar presente, não. Que pessoas vocês convidaram porque confiam, pessoas especiais. Tem papai e mamãe e tem, sobretudo, o joelho no chão. Oração. És. Sempre ela vai ser o seu és. Sempre ele vai ser o seu és. Ah, eu olho essas fotos, tem nada a ver, né? A gente fala que o casamento tem que ser na beleza, na feiura, na pobreza, na fartura, na magreza e na gordura. Sempre és. Sempre vai ser. É muito importante. Jardim fechado, és tu. Você, direcionado. Hoje tem tantas configurações de família, quantas configurações de amor, mas para o cristão, casamento cristão, ele é monogâmico. Ele é indissolúvel entre um homem e uma mulher. Está escrito na Bíblia. Se os outros querem diferente, mas está escrito isso na Bíblia. Então, irmãos, queridos nubentes, és tu, jardim fechado, lugar de delícia, lugar lindo e maravilhoso. É você. Não é só um lugar, é pessoa. Se você está com a mulher amada, se você está com um homem amado, que seja... Agora é lógico, né? Daqui 10 anos é lógico. Daqui 20, 30 anos que os corpos mudam, as situações mudam, os meninos casaram, que nem existe, já casaram, já foram embora. Não vão ficar dois estranhos, mas pessoas que se conhecem muito mais ao longo do tempo, que se conectaram, que se amam, que se desejam da mesma maneira de quantos anos atrás. Jardim fechado és tu. Irmã minha... E identifica muito com a história de vocês. Vocês começaram como irmãos. Irmãos. Mas um irmão sentia falta do outro quando não ia na reunião. Mas não dava nem para sentir falta porque ia em todas, porque o irmão estava lá. A irmã estava lá. Irmã. Mas por que coloca irmã antes de noiva minha? Porque é carinho. Irmão cuida. Irmão zela. Irmão tem ciúme. Irmão protege. É minha irmã. Jardim fechado és tu, irmã minha, ninguém toca. Propriedade, fala, nossa, nesse mundo feminista, eu sou do mundo da Bíblia. Ela é sua, a Bíblia diz, eu sou do meu amado. E eu sou da minha amada. Então, tem dono. E ele continua, minha noiva, que noiva linda, que vestido deslumbrante, tudo bonito demais, as pérolas. Nariz seu já é perfeito, independente de ser noiva. Que eu falo, o mais bonitinho que eu acho na Yasmin é o nariz. Perfeito. Perfeito. Minha noiva. E daqui um pouco será minha mulher. Minha noiva. De véu e grinalda. Ninguém está convidado para a lua de mel. Minha noiva. Ela é sua noiva. Junho
Emival Júnior, você está casando. Sempre eu lembro daquele menininho de bermuda, de Ivana, falar, enquanto ele estiver firme, eu não volto. Eu falei, você não vai voltar nunca, porque ele nunca vai desviar, embora eu sei das histórias. Mas não deu nem prazo de ninguém perceber. Trabalhei com o Emival Júnior na escolinha. Ele falou, quero aprender a dar aula para criança. Eu falei, nossa, uma criança já dá aula para criança? Que coisa, né? Pedagogia avançada. Uma vez por mês dava aula para os meninos. Chegava lá, era o dia dele, ele falava, Irene, vou te falar uma coisa, não preparei nada. Então, continua aprendendo, que eu vou fazendo, você vai aprendendo. Era bom demais. Minha noiva é sua noiva. Coisa linda. Manancial fechado. O que é um manancial? Aqui não é manancial, talvez até tenha para lá e para cá, não sei. Mas aqui não, está parada a água. Manancial, de onde vem, de onde brota. É a renovação. Esse jardim também é um manancial, ele renova. E água refresca, e água sacia, e água é vida. A gente não consegue viver sem água. Tudo que tem na natureza tem água. Todo tipo de comida existe água. O grão mais seco, ele tem alguma quantidade de líquido. Tem água. E reportando para o sentido espiritual, essa água é Jesus. Por isso que renova. Por isso que não perde as esperanças, a expectativa. Nada dá errado. Nada dá errado. Era para ser desse jeito, nessa hora, desse jeito, com o sol da justiça. Eu estou vendo. Está lindo demais. Graças a Deus por isso. Manancial fechado. Não é para todo mundo pegar, não. Não vai canalizar para a cidade, não. Não é urbano, não. É seu. É de vocês. Casamento, casal, começa uma família. Família é depois que tem filhos. Aí tem mesmo, né? É depois que tem filhos. Mas o caso, se não tiver família, não tiver o casal, não vai gerar família. Então, é de vocês. Vai fluir em vocês. Busquem o de melhor em cada um de vocês. Porque o que é de ruim sempre vai aparecer mesmo. Mas o Espírito Santo de Deus tem a capacidade de tirar isso, de ir eliminando as coisas ruins e ficando as boas. Os casamentos acabam por causa de pouquíssimas coisas que ficam grandes. Não é por causa das grandes coisas, elas crescem. Mas no Senhor, tudo acerta. Manancial sempre vai sair, sempre vai produzir, sempre vai ter vida. Uma casa alegre, feliz, sempre vai ter vida, porque o manancial, aquilo que dá vida é de vocês, porque o Senhor faz parte. E depois, ele vai encerrar da maneira que ele começou. Ele começou jardim fechado e ele termina fonte selada. Só tem um jardim porque tem manancial. E esse manancial vem de uma fonte. Se o manancial é a vida conjugal, a vida em família, essa fonte é o Senhor Jesus. É Ele que jorra para esse manancial. E Ele sempre vai estar presente. Vocês emocionaram quando cantou a música, quando cantou Bondade de Deus, porque Deus é bom o tempo todo e Deus é bom demais. Graças a Deus por isso. Então, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Sempre lembrem, porque a gente fala assim, casamento não vi nada, porque é anestesiado. Eu fiz um livro com a capa de vocês, com o nome de vocês, escrito tudo aqui, até a bênção apostólica. Que a hora que vocês tiverem algum problema, vocês olhem. E eu encerrei o livro falando o seguinte. Emival Júnior e Yasmin, este é o livro das histórias de amor de vocês. Registrem tudo. Quando vier o tédio, porque vem, viu? Diferenças, dificuldades, peguem esse livro e leiam a linda história e real do amor de vocês. Vocês vão lembrar, aconteceu isso um dia. Deu certo um dia. Eu quero terminar minha palavra lendo um poema, porque eu pensei em você. Conhecendo você do jeito que eu conheci, falei, nossa, essa pessoa inspirou nela para escrever. Chama Walter Trobisch. A lenda da criação da mulher. Conta uma lenda que no princípio do mundo, quando Deus decidiu criar a mulher, descobriu que havia esgotado todos os materiais sólidos no homem. Diante dessa dificuldade, se é que Deus vai ter dificuldade, né? Lenda. Diante dessa dificuldade, depois de profunda meditação, fez o seguinte. Tomou a redondeza da lua, as curvas suaves das ondas, a tenra aderência de uma planta trepadeira, o trêmulo movimento das folhas, a esbelteza da palmeira, a cor delicada das flores, o olhar amoroso da corça, a alegria do raio de sol e as gotas de pranto nas nuvens, a inconstância do vento, a fidelidade do cão, a modéstia do lírio, a vaidade do pavão,
a suavidade da pluma do cisne e a dureza do diamante, a doçura da pomba, a crueldade do tigre, o ardor do fogo e a frieza da neve. Com essa mistura de ingredientes tão desiguais, criou a mulher e deu ao homem. Depois de uma semana, o homem veio e lhe disse: Senhor, a criatura que me deste me faz infeliz. Quer toda a minha atenção. Nunca me deixa sozinho. Fala sem parar. Chora sem motivo. Diverte-se fazendo-me sofrer e eu estou vindo devolvê-la porque não posso viver com ela. Está bem, respondeu Deus e tomou a mulher de volta. Passou outra semana, o homem voltou e lhe disse: Senhor, estou muito solitário desde que devolvi a criatura que fizeste para mim. Ela cantava e brincava ao meu lado, olhava-me com ternura e seu olhar era uma carícia. Ria e seu sorriso era música, era formosa e suave ao tato. Está bem, disse o Criador, eu a devolvo. Mas 3 dias depois, o homem voltou e disse: Senhor, eu não sei, eu não consigo explicar. Mas depois de toda essa minha experiência com essa criatura, cheguei à conclusão de que ela me causa mais problemas do que prazer. Peço-lhe, toma-la de novo. Não consigo viver com ela. O Criador respondeu: mas também não pode viver sem ela. E virou as costas para o homem e continuou o seu trabalho. O homem desesperado diz: como é que eu vou fazer? Não consigo viver com ela e não consigo viver sem ela. Respondeu então Deus: vocês vão aprender a viverem juntos. Não é o caso de vocês. Jardim fechado és tu, irmã minha, noiva minha, manancial fechado, fonte selada. Casamento é prazer, é delícia, é exclusividade, é proteção, é carinho, é desejo, é romantismo, é exclusivo e nunca falta o amor de Deus. Que Deus os abençoe grandemente. Emival Júnior e Yasmin. Amém. Neste momento, quero chamar aqui o pastor Wellington e Daniela para dar sequência na cerimônia. Hoje chegou o dia tão sonhado, tão esperado, tão planejado por vocês. E que Deus abençoe a cada etapa da vida de vocês, que vocês possam aproveitar esse momento, curtir, festejar com todos nós, porque todos nós estamos aqui num dia incrível, num dia alegre que Deus preparou para vocês. E hoje vocês decidiram vir aqui até esse altar, dizer sim ao amor. Mas casamento não é feito só de flores, só de fotos e só de vestidos elegantes. Casamento também é feito de cafuné, casamento é feito de amor, de alegria, casamento é feito de aguentar a TPM, de aguentar as discórdias, mas que Deus possa estar abençoando sempre vocês, que vocês possam rir das coisas sem graças que às vezes acontecem. Que Yasmin, você possa esperar o Emival chegar todos os dias com um sorriso no rosto. Emival, faça da Yasmin a mulher mais feliz do mundo. Yasmin, faça do Emival o homem mais feliz desse mundo. E ambos serão felizes. E que a bondade de Deus esteja na vida de vocês sempre, em nome de Jesus. Amém? Nesse momento nós vamos receber as alianças. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços sem caminho. Se tiver que definir em uma só. Nós rendemos graças a Deus porque chegou o dia do casamento.
aquilo que vocês sonharam, aquilo que vocês oraram e aquilo que nós caminhamos um pouco ao lado de vocês. E hoje, como fruto dessa união, nós temos a alegria de estarmos juntos, podendo louvar a Deus por esse momento, porque o casamento é uma instituição divina e somente o casamento, o autor aos Hebreus fala que ele é digno de ser honrado. Embora nós vivemos um tempo em que as pessoas não honram mais o casamento, mas vocês conhecem a palavra de Deus e que o Espírito Santo possa direcionar vocês em tudo em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós rendemos graças a Ti nessa tarde por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, pela vida do Emival Júnior e da Yasmin. Continue derramando as bênçãos de Deus sobre eles. Abençoando, Pai, a bênção do casamento. Meu Deus, aqui está, ó Deus, este pão, este vinho que simboliza o Teu corpo, que foi moído, ó Deus, por causa das nossas transgressões. Pai, consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu poderia nessa hora fazê-los repetir aqui os votos do matrimônio, mas eu quero dar oportunidade a eles para fazer isso ao vivo e a cores. Amém? Bom, meu bem, o que começar a falar de você? Eu sempre soube que é necessário se precaver, é necessário fazer as coisas com antecedência, só porque de fato eu tenho a minha maneira de fazer as coisas com antecedência. E eu sempre soube me sair melhor, principalmente sentindo o momento, deixando as coisas acontecerem, percebendo os sentimentos que Deus aflorou em meu coração para que essa noite pudesse ser colocado para fora. E as palavras, com um pouco de experiência, a gente consegue colocar um pouco para fora daquilo que está no meu coração. Eu sei que talvez no início do nosso relacionamento, quando eu te falava, que logo no início eu não sentia a mesma coisa que você sentia por mim, pode ter doído um pouco em alguns momentos. Mas acredito que hoje talvez eu consiga demonstrar que talvez até eu quero mostrar que eu sinto mais por você do que você por mim. E não é porque é alguma guerrinha ou alguma coisa para mostrar quem sente mais algum pelo outro, mas é só o desejo de realmente fazer feliz todos os dias. Chegar na sua casa com uma flor branca, de maneira inesperada, seu chocolate preferido da Lindt, com esses pequenos detalhes que talvez você nem esperaria. E antes mesmo de você chegar na sua casa do trabalho, eu já cheguei e deixei na sua cama com a ajuda da sua mãe. E eu sempre gostei de fazer essas coisas. Na verdade, o novo e o de repente sempre me fascinaram. Então, geralmente quando eu sinto algumas coisas de repente, obviamente por discernir do espírito, eu sei que não é o momento correto de se fazer. Mas coisas relacionadas a você que eu sinto de repente de fazer, que eu sei que vai te fazer feliz, geralmente eu não coloco balanças, muito menos freios para que eu possa cumprir com aquilo. Eu já disse várias vezes a você, e acredito firmemente que o Senhor preparou-me para uma estação, para uma temporada, e desde os meus 21 anos de idade, quando algumas coisas começaram a acontecer ministerialmente, eu vi que o Senhor me freou. E logo depois de uns 3 a 4 anos em oração, eu entendi o porquê. Eu entendi o porquê porque eu precisava de alguém do meu lado. Alguém que pudesse ser um oposto complementar. Eu sempre gostei de um pouco entender o porquê que as pessoas falam que os opostos se atraem. E logo depois eu percebi que na verdade são os opostos complementares. Naquilo que nós somos opostos, complementamos um ao outro. E naquilo que eu tenho em excesso e que talvez te falta, eu sempre estarei ali. E naquilo que você tem em excesso e que me falta, graças a Deus por Deus ter te colocado na minha vida, porque você sempre estará aqui. E hoje, com a realização de Deus, com a graça de Deus, por meio do Espírito Santo do Senhor, hoje eu tenho o privilégio de dizer que você será a minha esposa, será a minha mulher, e eu terei o privilégio de dividir os dias da minha vida com você. Então se prepare, as coisas têm começado. Eu prometo fazer dessa viagem uma viagem muito emocionante e divertida para as nossas vidas. E principalmente com temor a Deus e cumprindo o propósito que Ele me deu para poder seguir. E uma das frases mais lindas que já tocou meu coração, me recordo dela até hoje, porque ela foi um locomotor, alguma coisa que realmente fez meu coração se mover, de Martin Luther King. Quando ele dizia que não existe motivos e causa para que um homem viva se ele não tiver um motivo pelo qual ele deva morrer. E hoje, graças a Deus, o motivo pelo qual eu posso dedicar a minha vida até a morte vai se concretizar. Você na minha vida, nós sendo um, cumprindo um propósito diante de Deus, e um dia chegando diante de Deus, prestando contas. Naquele grande dia. Como eu anseio esse dia no Senhor. Como eu anseio. E graças a Deus eu dou pela sua vida. Hoje, essa aliança
será um símbolo para poder dizer daquilo que já é no meu coração. A minha mulher. Te amo e vou sempre te amar. Eu posso pegar depois? O meu tá mais longo, tá, gente? Porque eu escrevi. Lindo. Deus é o grande autor da nossa história e eu não poderia começar esses votos a você de outra maneira. Sem reconhecer que nós só estamos aqui porque um dia nós fomos encontrados por Jesus, que derramou sobre nós a sua graça e merecida perdão, nos dando vida. Vida essa que hoje eu tenho o privilégio de dividir com você. Eu que sempre gostei de roteiros envolventes e fantasiosos, do seu lado eu fui surpreendida em perceber que a realidade pode ser muito mais bonita com todos os seus processos, improvisos e desencantos. Te conheci aos 12, me tornei sua amiga aos 17 e te amei aos 25. E desde quando esse sentimento surgiu em mim, de alguma forma eu tinha certeza que eu me casaria com você. Eu falava isso para os meus amigos desde o começo, mesmo sem você saber. Loucura ou não, bom, eu acho que deu certo. Mas quem diria que as nossas vidas já estariam realmente conectadas? Eu, sem saber que um dia você seria essencial na minha vida, eu te vi vivendo uma das fases mais bonitas que alguém pode viver nesse mundo, que foi o seu encontro único e genuíno com Jesus. Eu vi o brilho apaixonado pelo evangelho nascendo nos seus olhos, sua fé sendo forjada e a mudança que vinha de dentro e transbordava para todos que estavam ao seu redor. E hoje, trazendo à memória tudo isso, eu me pergunto, como ali eu já não me apaixonei por você? Até que bons anos depois, Deus nos trouxe até aqui. E antes de me apaixonar por você, eu já te admirava como homem. A sua postura, inteligência, compromisso, seu amor pela palavra e seu coração ensinável. Sem dúvida, em você eu já enxergava um homem de valores, um marido fiel e um futuro pai muito dedicado. Eu te admirei tanto em silêncio que essa admiração se tornou amor. E um certo dia, de repente, muito de repente, eu parei e te vi. Eu parei e te vi de uma forma que eu nunca tinha te visto. E com certeza uma das coisas mais extraordinárias que aconteceram na minha vida foi me apaixonar por você. Você é meu feriado no meio da semana, minha motivação para ir além e o abraço que me tira todo o peso do mundo. Nós lutamos muito para chegar até aqui. E cada passo da nossa jornada me ensinou que o amor verdadeiro é realmente uma decisão. Por isso, hoje, diante de você, eu decido te amar todos os dias, com um amor que reflete o que Cristo nos ensinou. Hoje, diante de Deus e daqueles que amamos, o meu coração se compromete a cuidar de você com a mesma bondade que você cuida de mim. Eu me dedicarei para que o nosso lar seja um lugar repleto de sabedoria, onde a raiva se dissolve na graça e onde os erros são perdoados antes que o sol se ponha. Prometo me esforçar para juntos construirmos uma família que glorifique ao Senhor, onde a verdade sempre será a base, mesmo quando for difícil de ser dita. E por fim, eu prometo permanecer, mesmo nos dias que nós não encontrarmos sentido. Eu prometo escolher você. Quando o inverno chegar e os dias por hora perderem a cor, porque quando eu olho nos seus olhos com toda a vulnerabilidade e transparência, eu tenho a completa certeza que você é o lugar que eu quero estar, independente do que nós iremos enfrentar. Com você, o que existe pra mim já basta. Porque depois de tudo que vivemos até aqui, eu finalmente entendi que o felizes pra sempre, que eu tanto já almejei, fica pequeno e vazio perto de uma história de amor real, fundamentada na palavra e na promessa de um pra sempre que ecoa na eternidade. Obrigada por me escolher para ser o seu primeiro e único amor. Obrigada por insistir em mim. Você é a maior promessa de Deus que se cumpre na minha vida. Te amo muito, tanto e grande, e agora pro resto da vida.
casamento é um ato de amor. E é o sonho e o desejo de vocês de participarem da ceia, que é um memorial do maior amor do mundo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala em Efésios: maridos, amai a vossa mulher. E quando nós olhamos para essa palavra, o casamento ele vai muito mais além do que esse contrato que os homens assinam e que é muito importante. Mas é um ato de amor que, quando nós olhamos para a aliança, ela se torna ainda mais significativa no casamento quando nós olhamos para a cruz. E por isso, nessa noite, nós vamos participar da ceia do Senhor Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: a ceia nós participamos para trazer à memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. E por isso, no dia do casamento de vocês, nesse ato de amor, olhando para a cruz, Cristo, ele amou, ele serviu, ele se entregou e ele se doou totalmente para que hoje nós pudéssemos estar diante dele no sol da justiça. Por isso, coma do pão e beba do cálice em nome de Jesus. Dá um pedaço para ele. Quero pedir a todos que se coloquem de pé em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Nós te louvamos porque o Senhor é bom. Obrigado por essa noite que o Senhor nos deu. Pai, tudo, ó Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigado pela vida do Emival e da irmã Yasmin. Continue abençoando este jovem casal com as bênçãos do matrimônio. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero que vocês dois estejam bem juntinhos. Coste a cabeça um no outro aí. Não, virado para mim mesmo. Só aproxima assim bem. Isto. Pode encostar mesmo. Continua. Amém. Todo mundo que está feliz e concordou com essa cerimônia, diga amém. Amém. Glória a Deus. E agora, Yasmin e Emival Júnior, a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre as suas vidas, desde agora e para sempre. Amém. Nós, ministros do Evangelho de Jesus, vos declaramos casados, marido e mulher. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Pode beijar a sua esposa. Stuck in a dream, so I'll keep sleeping. So numb, I feel no pain at all. So let's just free fall off the deep end. One night, one chance, let's go. Darling, just dive right in. Follow my lead.
found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Like runaways, we'll be together. I'll follow you into the dark. You pull me in and take me deeper. I never wanted to stop. So can we take just a moment? Can we take just a moment with you? It's where I wanna be. So can we take just a moment? Can we live in the moment? Oh, I'm not ready to leave. I don't wanna wake up. Don't wanna wake up. Don't wanna wake up. I don't wanna wake up. Don't wanna wake up. I don't wanna wake up. I don't wanna wake up. Don't wanna wake up. Don't wanna wake up. I don't wanna wake up. Don't wanna wake up. I Foi mesmo! Essa! Nossa, 4 pegadas.